seja Deus. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Glórias a Deus. Abrimos as nossas Bíblias. Pode se assentar, irmãos. Glória a Deus. Livro do Evangelho de Mateus. Evangelho de Mateus, capítulo de número 4. Glória a Deus. Isso aí. Louvado seja Deus. Eu estou com essa mensagem, irmãos, já tem uns dias que o Senhor tem falado ao meu coração sobre as tentações que nós enfrentamos no meio do caminho. Livro de Mateus, capítulo de número 4, do verso de número 1 ao verso de número 11. Vamos todos juntos fazer essa leitura, em nome de Jesus. Vamos acompanhar ali no telão, todos nós, em uma só voz, do verso de número 1 ao verso de número 11, no som de 3. 1, 2, 3. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E tendo 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele, o tentador disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo transportou a cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo e disse: Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: aos teus anjos dará ordem ao teu respeito, e tornar-te-ão nas mãos, para que nunca te tropeces em uma pedra. Disse-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse: Tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviam. Glória a Deus. Louvado seja o nome precioso de Cristo Jesus. Meus irmãos, nós nos deparamos nesta noite com um texto muito conhecido pela igreja. Eu tenho certeza que em algum momento da sua vida, na vida do Evangelho, uma vida cristã, você já se deparou com este texto, falando acerca das tentações que muitas das vezes nós iremos encontrar no meio do caminho. Queridos irmãos, é bem verdade que nós precisamos, de fato, mencionar algo, ou melhor dizendo, algumas coisas que estão relacionadas a este texto. A primeira coisa que nós devemos notar é que este texto, ele está em um contexto, dizendo que após Jesus ser batizado por João Batista nas águas, ser submergido, vai dizer então que houve-se um estrondo no céu, uma pomba desce sobre Jesus, simbolizando o batismo com o Espírito Santo. Então vai dizer que o céu no Jordão se abre, uma voz como de trovão, vai dizer: Este é o meu filho amado, em quem eu me comprazo, em quem eu tenho prazer. Porque Jesus, após ser batizado por João nas águas,
e agora está sendo batizado pelo Espírito Santo de Deus, o céu se abre e Deus vai dizer que Jesus é aquele a qual alegra o seu coração e a qual ele tem prazer. Então vai dizer que após Deus dizer isso, Jesus é conduzido, ele é levado ao deserto. Qual o propósito? Ser tentado pelo inimigo. Irmãos, são coisas que quando nós passamos a observar, chega a ser difícil de raciocinar. Porque Jesus foi batizado nas águas, batizado no Espírito Santo, houve-se uma grande voz em que todos ouviam o que estava sendo dito, e após ele ser batizado nas águas e no Espírito, ele automaticamente é conduzido ao deserto em um propósito para ser tentado pelo inimigo. Então veja, que agora Jesus é levado ao deserto. Este texto está mencionado sobre os 3 livros sinóticos do Novo Testamento: Mateus, Marcos e Lucas. Os 3 narradores, historiadores e evangelistas vão narrar que Jesus está sendo tentado pelo diabo. Lucas e Marcos têm uma narrativa um pouco diferente do que Mateus está dizendo. Marcos só menciona que Jesus está sendo tentado em apenas 2 versículos, no capítulo de número 1. Lucas, no capítulo de número 4, ele vai mudar algumas coisas e vai nos trazer a concepção de que Mateus não estava enganado quando disse que após 40 dias foi tentado, mas Lucas e Marcos, em concordância, vai dizer que no período de 40 dias em que Jesus estava no deserto, no meio desses dias, ele foi tentado pelo diabo. Então veja que há uma diferença, e há algo importante que nós precisamos estar como um ensino. Primeiro, a tentação de Jesus no deserto, ela está mencionada nos livros, e há uma observação feita por Mateus, porque relata que Jesus foi tentado no período de 40 dias, Lucas vai relatar que Jesus foi tentado no período dos 40 dias, a verdade é, sempre que nós nos colocamos diante da vontade de Deus, nós iremos ser tentados por aquele que vem para roubar, matar e destruir. Veja, a verdade que todos nós, em um dado momento da vida, estamos sendo tentados pelo diabo. Se você que é filho de Deus e está aqui nessa noite, disser: pastor, eu nunca fui tentado pelo inimigo, irmão, tem alguma coisa errada. Todos nós passamos por diversas tentações na vida. Todos nós somos tentados todos os dias por algo que nos atrai a atenção e que é como cobiça para os nossos olhos. Então, todos os dias, o inimigo usa de estratégia para nos tentar e nos tentar tirar do foco e nos tirar do alvo, que é Jesus. Veja, que quando Jesus está no deserto, no período de 40 dias, é muito importante isso. Os evangelhos, todos eles vão dizer que Jesus estava num período de 40 dias jejuando. Mas nenhum deles, pastor Williams, menciona que Jesus estava orando. Nenhum deles. Eles dizem que no período de 40 dias, Jesus estava jejuando. Então, é notório nós fazermos aqui uma observação. Bem provável que neste período de 40 dias, Jesus estava jejuando e também estava orando diante dos céus. A segunda coisa que nós temos que observar é que Marcos vai dizer que após Jesus ser tentado neste período, Satanás se retirou esperando por uma nova oportunidade, ou seja, ele não conseguiu naquele momento, mas ele certamente voltaria. Por que eu estou dizendo isso? Porque João capítulo de número 6, vai dizer que Jesus começa a sofrer uma grande tentação. No livro de Mateus, de Marcos e Lucas, Satanás vem e ele começa a levar a palavra diante de Jesus, para tentar Jesus. E é uma coisa que nós precisamos, irmãos, falar isso todos os dias, de segunda a segunda, de janeiro a janeiro, de ano a ano. Há um perigo muito grande. E o maior perigo que nós enfrentamos
não são as guerras civis, mas o maior perigo que a igreja enfrenta é Satanás com a Bíblia na mão. Por que, pastor, você está dizendo isso? Que o maior perigo que a igreja passa não é as guerras civis, mas sim Satanás com a Bíblia na mão. Porque Satanás, irmãos, ele é aquele que distorce a palavra de Deus. Satanás é aquele que, ao interpretar em uma exegese, ele é aquele que distorce tudo. Então é por isso que nós vemos que no meio do mundo cristão há muitas distorções em relação à Bíblia. Por quê? Porque Satanás, ao introduzir e a induzir essas pessoas a cometerem tais atos e ter uma prática cotidiana contra aquilo que a Bíblia está dizendo, eles mesmos conseguem arrumar argumentos para defender as suas teses. Então nós precisamos tomar cuidado, porque o nosso inimigo é aquele que conhece a Bíblia de A a Z, de Gênesis a Apocalipse, da frente para trás e de trás para frente. Então tenha cuidado, porque quando o inimigo vier te tentar, ele não vai te tentar com qualquer coisa. Ele vai te apresentar a palavra de Deus, distorcendo aquilo que você acredita. E colocando em dúvida aquilo que Deus te prometeu. Por que eu estou dizendo isso? Porque veja, verso de número 1 do capítulo de número 4 de Mateus. Fique aí com a sua Bíblia aberta, em nome de Jesus. Está escrito assim: então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias, 40 noites, teve fome. Jesus sentiu fraqueza física. Verso de número 3. Chegando-se a ele, o tentador disse: se tu és o filho de Deus, manda com que essas pedras se tornem em pães. Verso de número 4. Porém Jesus respondeu e disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. A primeira coisa que nós temos que notar é o verso de número 3. Chegando-se a ele o tentador, disse: se você é o filho de Deus, ele começa a colocar uma dúvida no coração. Por quê? Antes de virar o capítulo, o céu se abre. Deus diz: este é o meu filho amado em quem eu me comprazo. Só que agora, no verso de número 3, após Jesus ser conduzido pelo Espírito para ser tentado, o inimigo, o tentador, começa a colocar um ponto de interrogação. Mas se você realmente é o filho de Deus, então diga. Diga para que essas pedras se tornem em pães. Irmãos, eu preciso dizer algo aqui. E eu tenho pensado nisso durante muitos dias, de um tempo para cá. Nós sempre falamos aqui, eu mesmo já disse aqui acerca de salvação, de milênio, de arrebatamento. É claro, ainda um pouco raso, porque há divergências de opiniões acerca da escatologia, de pré-tribulacionista, de mid, de pós, de armeniano, de calvinismo, enfim. Isso é um assunto bem abrangente, a qual nós não devemos falar aqui, mas cada um acredita em algo, se Jesus vai vir antes ou depois, ou vai vir no meio da tribulação, isso vai de cada um, isso é pessoal. Eu acredito que Jesus virá antes da tribulação, mas está tudo certo. Vejamos, que Satanás, ele sempre coloca uma dúvida na cabeça dos filhos de Deus. Porque se Satanás disse para Jesus: se você realmente é filho de Deus, como Deus disse lá após o batismo, então você tem todo o poder, você tem toda a autoridade, você tem toda a plenitude. Então diga para essas pedras se tornarem em pães. Jesus estava após 40 dias, ou num período de 40 dias em jejum, e vai dizer que após este período ele teve fome. Então quando ele teve fome, o inimigo se aproveitou da circunstância, se aproveitou de uma fraqueza, e ele começa a tentar a Jesus. E a primeira coisa que ele tenta é um ponto de exclamação: será que você realmente é filho de Deus? E por que eu estou dizendo isso? Porque durante muito tempo para cá, eu tenho pensado sobre isso, retornando ao que eu estava dizendo. Nós dizemos que Deus é aquele que salva, que cura e que liberta. Em uma certa denominação cristã, vai dizer que existe um número específico de salvação, e que
somente eles podem ser salvos, porque sois as minhas testemunhas, diz o Senhor. Mas está tudo certo. Então eu tive pensando, Deus predestinou uns para a vida e outros para a morte? Quem acredita que Deus predestinou um para a vida e o outro para a morte? Levanta a mão. Ninguém? Deus predestinou todos para a morte? Ou todos para a vida? O que você acha, Heitor? Estão destinados? Pastor Jean, Deus predestinou uns para a vida e outros para a morte? Por quê? Mas se Jesus não tivesse despido de sua glória e em forma corpórea estivesse aqui entre nós, certamente estaríamos condenados. Nós só conseguimos alcançar a graça por meio de Jesus, porque estávamos debaixo da lei. Então, mas aí a gente está falando depois da vinda de Jesus. Porque antes de Jesus todos estavam. Mas aí nós estamos relacionando isso ao Novo Testamento. Porque no Antigo Testamento, por um momento, Deus quase destruiu a humanidade toda, poupando só uma família. E por meio desta família, ele começou a reproduzir de novo. Isso. Mas, então, eu entendi a sua linha de raciocínio sobre destinou e não destinou uns para a vida, outros para a morte. Adelaide, o que a senhora pensa a respeito disso? Consequência. Pastor Williams? Sim. Mas Deus predestinou uns para a vida e outros para a morte? Não? Milena? Faça das palavras do seu esposo a sua. Gente, eu também acredito que Deus não predestinou uns para a vida e outros para a morte. E eu até acredito que se Jesus, ou melhor dizendo, se Judas tivesse se arrependido, certamente Jesus lhe teria perdoado, mas ele se precipitou e acabou se suicidando. Porque ele tentou novamente comprar, devolver, e eles recusaram, então ele acabou ficando em um sentimento conturbado, atribulado, a ponto de se suicidar, se matar, e anular que Deus é aquele que poderia perdoar pecados, não anulando por parte de Deus, mas pela parte dos homens, porque ele cometeu um ato, e automaticamente ele ficou se remoendo por aquilo, e aquilo conduziu ele à morte. Pois bem, o que eu penso a respeito disso, diante da Bíblia, é que Deus não predestinou uns para a vida e outros para a morte. Porque a grande dúvida que Satanás tem feito e tem colocado diante dos corações e da mente humana é: será que você realmente é filho de Deus? Pode ver que todas as pessoas que estão
diante de um cenário caótico, vivendo debaixo de crises emocionais, em uma porta a qual a depressão o colocou, elas se perguntam: será que Deus mesmo pode perdoar o meu pecado? Elas automaticamente se condenam. Mas calma aí, elas estão sendo induzidas. É por isso que eu digo, Satanás, o adversário, o nosso inimigo, o tentador, é aquele que destrói a Bíblia. Esse é o maior perigo da igreja, Satanás com a Bíblia na mão. Por quê? Porque ele vai pegar a Bíblia e vai perguntar: será que realmente você é filho de Deus? Será que realmente Deus escreveu seu nome no livro da vida? Será que realmente Deus apagou os seus pecados e lançou no mar do esquecimento? Será que realmente Deus não se lembra dos seus passados? Será realmente? Porque nós vemos que a tentação, ela veio lá do princípio. A serpente enganou a mulher. Só que quando ela enganou a mulher, o que ela disse para a mulher? Foi assim que Deus disse? Não comerás do fruto da vida? Pois bem, Deus disse que se você não pode comer, porque se você comer, você será um Deus. Está fazendo promessa. Você será um Deus, você será algo supremo. Você vai ter poder. Vamos lá, Gênesis. A gente não fugir, misericórdia, irmãos. 15 para as 9. A tentação de Eva, capítulo de número 3 do livro de Gênesis. Verso de número 2. E disse a mulher, a serpente, ou melhor, volta no 1 para a gente ir. Ora, a serpente era mais astuta do que todas as alemarias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse? Não comereis do fruto de toda a árvore do jardim? A serpente está fazendo uma pergunta. Então disse a mulher: não, do fruto das árvores que estão no meio do jardim comeremos. Mas o fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele. E aí Deus não mente. E nem toque nele. Para quê? Para que você não morra. Então não olhe, não toque, porque se você olhar e tocar, você vai desejar. E quando você desejar aquilo que não pode, certamente isso vai te conduzir à morte. Então a serpente disse à mulher: certamente vocês não vão morrer. Porque Deus sabe, jogando a responsabilidade para cima de Deus, que no dia que você dele comer, se abrirão os vossos olhos. Até então está certo, não mentiu nessa parte. E sereis como Deus, aí já está errado. Vocês saberão o que é bem e o que é mal, está certo. Vamos lá. E vendo a mulher que aquela árvore era boa, entrou para o coração, agradável aos seus olhos e desejável para te dar entendimento, eles não precisavam disso. Tomou do seu fruto, comeu e também deu ao seu marido, e ele também comeu juntamente com ela. A primeira coisa que nós notamos aqui é: o inimigo, ele sempre vai nos tentar em cima daquilo que Deus disse. Ou seja, Deus te fez promessas. Mas será realmente que essas promessas eram verdadeiras? Será mesmo que Deus prometeu para você e disse que você faria, que aconteceria, e até agora não aconteceu nada? Ele sempre coloca em xeque aquilo que Deus promete. Só que, irmãos, nós precisamos tomar cuidado, porque o inimigo da nossa alma, ele é enganador, ele é mentiroso, ele não fala a verdade, e pelo contrário, ele distorce toda a palavra de Deus. Porque quando o inimigo vai tentar Jesus, volte lá, no capítulo de número 4, de Mateus, Jesus vai responder para ele. E olha só o que Jesus vai dizer no verso de número 3. Respondendo, porém, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que vem da boca de Deus. Então, o diabo, ele persiste. Verso de número 5. Ele continua. Então o diabo o transportou para a cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo, e disse: se tu és o filho de Deus, lança-te daqui embaixo, porque também está escrito, usando a Bíblia, aos teus anjos dará ordem ao teu respeito, e tomar-te-ão nas tuas mãos, para que nunca tropece em pedra alguma. Mentiu, distorceu a Bíblia, porque não está escrito isso. Não está escrito isso. Livro
de Salmos 91. É interessante que quando você abre aí Salmos 91, verso de número 10, Heitor. É interessante que quando nós pensamos acerca disso, aonde Satanás pega aquelas pedras e diz para Cristo: olha, se você realmente é Cristo, o Filho de Deus, então dá uma ordem para que essas pedras se tornem em pães. Isso tem algo muito figurativo e também simbólico, irmãos. Porque neste tempo, Roma já estava com os dois pés na Judéia e em Jerusalém toda. Então Roma já estava, como posso dizer, predominando sobre a cidade. E conforme Roma estava predominando sobre toda a cidade, os judeus, os gentios, os que ali habitavam, já se tornavam servos de Roma, trabalhavam para Roma. O cenário que Jerusalém vivia neste momento era um cenário de escassez. Por quê? Porque eles trabalhavam e o que eles recebiam como salário, eles mal conseguiam se manter. Eles só sobreviviam com um pouco mesmo que eles tinham, porque eles não podiam esbanjar, porque Roma já estava predominando sobre todos os sentidos, financeiro, econômicos, enfim, eles já dominavam todo o cenário. Então César, quando estava reinando neste período em que Jesus estava, a cidade de Jerusalém vivia uma escassez. Então Satanás, sabendo disso, quando ele chega até Jesus apresentando as pedras, diz: olha, se você é mesmo Cristo, fala para que essas pedras se tornem em pães. Então nós vamos até entender a braveza de Jesus no livro de João, capítulo de número 6, que vai dizer que após Jesus fazer o primeiro milagre da multiplicação dos pães e dos peixes, a multidão come de se fartar. E no outro dia, quando Jesus se retira e vai para o outro lado, eles vêm até Jesus questionando: mas quando foi que o Senhor saiu de lá? E por que o Senhor também não nos avisou? Por que o Senhor não nos comunicou? Aí Jesus vai dar uma resposta assim, bem sucinta: vocês venham até a mim, não para serem curados, mas vocês vêm até mim porque eu dei pão a vocês. É por isso que vocês estão me seguindo. Então nós vemos que por essa resposta, de fato, há uma concordância de que Jerusalém, após Roma situar dentro da cidade, Jerusalém estava vivendo um momento caótico. Um momento igual estava lá em Neemias, que eles entraram dentro da cidade e eles já não tinham mais controle. E está de igual modo a situação de Gideão. Eles plantavam, mas quando colhiam ficava só com o resto. Eles não tinham controle sobre aquilo que eles produziam. Por quê? Porque Roma já tinha invadido, então estava cuidando de todos os recursos agroeconômicos de Jerusalém. Então, por isso Satanás, quando usa essa palavra, ele está tentando, em outras palavras, está dizendo: se você realmente é filho de Deus, pede para que essas pedras se tornem pães. Para quê? Porque assim haja abastança e a cidade pare de passar fome. Então Jesus responde: nem só de pão viverá o homem, está colocando todo o cenário, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então nós começamos a entender, irmãos, que a fidelidade de um homem não está imposto sobre dízimos, mas sobre as suas condutas, sobre as suas atitudes. Por quê? Porque Jerusalém, Israel, o povo a qual Deus escolheu para ele, já estava corrompido, a ponto de a pregação de João Batista ser: arrependam-se, porque se vocês não se arrepender, vocês vão queimar no fogo do inferno. Essa era a pregação. E os que vinham se arrependiam e se tornavam com o coração de volta para Deus. Então o cenário era um cenário bem complicado. Mas quando Satanás volta de novo e começa a tentar Jesus, e aí ele vai dizer: olha, então faz o seguinte. Transportou Jesus até um alto do monte e disse: então faz o seguinte, se você é filho de Deus, se lance daqui. Ele indaga de novo: mas se você é filho de Deus, então se lance daqui. Está provando Jesus. Por quê? Porque Deus, está escrito na palavra, que o Senhor dará ordem aos seus anjos ao teu respeito, para que você não caia em pedra alguma. Está escrito assim, ó: ele, porém, nem só de pão viverá o homem, e o diabo transportou para a cidade santa. Pode permanecer aí, Heitor. E colocou sobre o pináculo do templo e disse: se tu és filho de Deus, de novo, está interrogando: será que você mesmo é filho de Deus? Então faz o seguinte: se jogue daqui abaixo,
Porque está escrito: aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, e tomar-te-ão pelas tuas mãos, para que você nunca tropece em pedra alguma. Aí o salmista vai escrever o seguinte, deixa eu abrir aqui na minha também, Salmos 91, até aqui os irmãos entenderam? Compreenderam? Olha só, 11, volta no 10 aí, Heitor, olha só, isso aqui é a segurança de quem se refugia e descansa em Deus. Então aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor teu Deus, Ele é o teu refúgio, a tua fortaleza, nele eu confiarei, porque Ele te livrará do laço do passarinheiro, da peste perniciosa, te cobrirá com as suas penas, debaixo das suas asas estarás seguros, a sua verdade é o escudo do broquel, não temerás espanto noturno, nem sete que voa de dia, nem peste que ande pela mortandade, nem que assole a meio-dia, mil cairão, beleza. Somente com os teus olhos verás e recompensarás dos ímpios, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, o Altíssimo e a tua habitação. Ó, agora sim, nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Verso 11, porque aos teus anjos dará ordem ao teu respeito para te guardarem de todos os teus caminhos. Verso 12, e eles te sustentarão nas tuas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra. Ou seja, Satanás, quando veio tentar a Jesus, ele omitiu. Ele tirou uma parte do verso, aquilo que ia de frente, que confrontava ele. Por quê? Quem está com a Bíblia aberta aí? Ué, fechou por quê? Deixa aí, Heitor. Pode deixar isso daí. Olha lá, Mateus 4, verso de número 5. O diabo transportou para a cidade santa, colocou-o sobre um alto de um pináculo e disse: lança-te, se joga daqui. Porque se você se jogar, está escrito aí, ele dará ordem aos seus anjos para te guardar. Ou seja, ele está tirando uma parte do verso, está omitindo, mentindo, porque ele está dizendo, mas está escrito lá, se você se jogar, Deus vai te guardar, mas está escrito isso nos Salmos? Não está escrito isso. Aí Jesus vai rebater ele, aí Jesus vai dizer, verso de número 7, disse-lhe Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Por quê? Porque o contexto de Salmos está dizendo sobre aqueles que andam no caminho do Senhor. Deus tem lugar de refúgio, Deus tem lugar de descanso, Deus tem lugar de fortaleza. Porque no verso de número 13 vai dizer que pisará o leão e a áspide, calcarás aos pés do filho do leão, mas nenhum mal vai te suceder. Deus está dizendo, você vai passar por momentos difíceis, mas a minha mão vai te guardar. E se porventura alguma pedra estiver no meio do caminho, eu vou te guardar para que você não tropece. Deus não está dizendo, se você se lançar de um despenhadeiro, os meus anjos vão lá e vai te guardar. Não, você está tentando a Deus. Então Jesus rebate dizendo, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Então nós precisamos entender que o inimigo, irmãos, ele distorce a Bíblia em um ponto, que se nós não tomarmos cuidado, certamente seremos convencidos por aquilo que eles estão fazendo e citando no meio cristão. Pessoas que estão defendendo sobre genealogia, está escrito, Deus fez macho e Deus fez fêmea, homem para ser homem e mulher para ser mulher. Passou do meio termo, irmão, está contra a Bíblia. Só que o inimigo cauterizou a mente das pessoas a tal ponto, e é até perigoso dizer isso aqui, que elas estão convencidas do que o que elas estão fazendo é certo, está correto. Então por isso que eu digo, o maior perigo que nós vivemos hoje não são as guerras civis, é o inimigo, o diabo com a Bíblia na mão, porque ele está convencendo as pessoas a continuarem com a prática mundana, dizendo, está tudo bem, você pegou aqui, mas Deus pode perdoar o seu pecado, você
você cobiçou algo que não era seu, está tudo bem, Deus vai te perdoar. Você mentiu, omitiu, você traiu, está tudo bem, Deus vai te perdoar. Irmãos, de verdade mesmo, eu nunca frequentei outra religião, mas nós vemos que essas pessoas que saem desse ocultismo religioso, quando encontram a Jesus, é uma vida que está destruída. Por quê? Porque o inimigo fez tantas promessas, você vai ser bem sucedido, você vai ser isso. Quando as pessoas saem, elas saem com uma retaliação tão grande, doentes, à beira da morte, em uma vida financeira destruída. Eu estive conversando com uma família esse final de semana, e a irmã disse, pastor, eu fiquei aproximadamente 12 anos, enfim, não vou mencionar aqui por conta da gravação, e chegou uma hora que eu vi que tudo era mentira. Por quê? Porque me prometeu tantas coisas, mas a minha vida estava sendo de mal a pior. Cada vez que passava, e a ponto de eu olhar e dizer, meu, tá errado isso aqui. Tem alguma coisa errada. Então, eu acho que os irmãos que frequentaram essa religião podem dizer melhor do que eu. Ele faz algumas promessas que ele não pode cumprir. Não pode, irmãos. Por que eu estou dizendo isso? Porque no verso de número 8, a qual Mateus está dizendo, olha aí, o diabo outra vez começa a tentar a Jesus, e ele leva Jesus sobre os mais altos montes, e ele começa a mostrar todos os reinos do mundo, e a glória que eles poderiam dar. Então ele vai fazer outra promessa, dizendo, olha, você está vendo todos esses reinos? Todos os reinos que há no mundo? Então, todas as glórias que eles estão oferecendo, estou vendo. Se você se prostrar e me adorar, eu te darei tudo isso. Mentiu de novo. Primeiro, embora Satanás seja o príncipe deste século, ele não tem nada. Irmão, ele aqui chega a ser algo hilário, mas ele é um mentiroso. Irmãos, de verdade, vai ser hilário que eu vou dizer, mas não acredita no inimigo, porque ele é mentiroso. O bicho é mentiroso. E tudo que ele promete, ele não pode cumprir nada. Porque ele está dizendo para Jesus, você está vendo todos os reinos do mundo? É claro, isso aqui é algo espiritual, porque ainda que levasse o mais alto em uma forma material, é impossível ver todos os reinos do mundo. Então, é uma forma espiritual. E ele está dizendo, se você se prostrar diante de mim e me adorar, eu vou te dar tudo isso, toda a sua glória. Ele está prometendo algo que ele não pode. Primeiro, porque Salmos de número 24, vai dizer algo interessante acerca disso. O inimigo, Satanás, ele fez uma promessa para Jesus, dizendo que se Jesus se prostrasse diante dele e adorasse ele, receberia todo o reino, teria por domínio todos os reinos do mundo e todas as suas glórias que eles poderiam oferecer. Aí Salmos de número 24, verso de número 1, vai dizer algo interessante, que vai contra o que ele está dizendo. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, e o mundo e aqueles que nele habitam. Então, Satanás está dizendo, se você se prostrar diante de mim, Jesus, eu vou te dar todos os reinos deste mundo e toda a glória que eles oferecem. Mas o salmista vai dizer, toda a terra é do Senhor, toda a plenitude, e todos aqueles que nele habitam pertencem ao Senhor. Então tudo é de Deus. Satanás não tem nada. Ele não tem nada. Ele tem sim domínio sobre este século, porque ele é o príncipe deste tempo. Mas ele não tem nada. Porque vai dizer, do Senhor é a terra, do Senhor é a plenitude, e do Senhor é todos aqueles que neste mundo habitam. Então, ou seja, você pode ser crente ou não, mas você tem um dono, e você vai prestar diante dele segundo as suas obras, queira que sim ou queira que não, queira que você seja um homem bom por meio do Espírito Santo, ou você seja um homem mau, você é do Senhor.
E você vai prestar conta diante dele. O verso de número 2 vai dizer: porque ele fundou sobre os mares e firmou sobre os rios. E ele vai perguntar: quem subirá ao monte do Senhor? Ou quem estará no seu lugar santo? Aquele que é limpo, de mãos e puro de coração, que não entregam a sua alma à vaidade, que ele estava tentando Jesus, e nem jura enganosamente. Este receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação. Ou seja, o inimigo, além de tentar com promessas que ele não pode cumprir, ele distorce. Só que a palavra de Deus, irmão, ela não entra em contradição. Deus não mente. A terra é do Senhor. Toda a plenitude, tudo que há nela, tudo pertence ao Senhor. Satanás é tão mentiroso que ele não tem nem a chave do seu reino. Apocalipse, capítulo de número 1. Veja, ele é tão mentiroso, mas tão mentiroso, que nem a chave do seu reino ele tem, ou seja, nem a chave da sua casa ele tem. A revelação, capítulo de número 1, verso de número 18. Apocalipse 1, 18. O que vive? Fui morto, mas eis que estou vivo, para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Ou seja, o príncipe deste século, deste tempo, deste mundo, a qual faz promessas e promessas para aqueles que o seguem e procuram a vaidade deste mundo, ele está mentindo fraudulosamente. Primeiro, ele não pode dar nada assim que não seja a permissão de Deus, porque tudo é do Senhor. Segundo, como que ele pode oferecer um reino, sendo que nem ele tem um reino na terra? Porque Jesus está dizendo: eu fui morto, mas eu estou vivo, para todo sempre. E eu também tenho chave da morte, então o inimigo não reina mais na morte. E também é chave do inferno, então ele já não pode mais reinar lá. É você dizer: tem um carro, mas você não pode entrar nele. Por quê? Porque você não tem a chave dele. Essa casa é minha. Você dizer para alguém: é mesmo? É. Mas é a chave? Não, eu não tenho. E a escritura também não está no meu nome. E os documentos? Tá, não sei. É uma vida de aparência. Satanás, quando foi tentar Jesus, ele ofereceu uma vida de aparência, mas ele também mostrou as suas garras, porque quando ele começa a tentar a Jesus, ele vai dizer: tem uma condição, você quer ter todas essas coisas? Então se prostre, porque a partir do momento que você se prostrar e me adorar, eu te darei todas essas coisas. Ou seja, ele faz promessas, mas ele também deseja algo em troca. Aí é interessante, porque em uma conversa que Jesus estava tendo com os discípulos, ele disse para Pedro: Satanás hoje pediu a tua alma, e o que você tem para oferecer? Ainda hoje me pediram a tua alma. O que nós temos para oferecer? Porque quando Jesus está sendo tentado, Jesus não tinha um manuscrito, Jesus não tinha um pergaminho, Jesus não tinha as tábuas dos mandamentos, mas a palavra de Deus estava em seu coração. Por isso que o salmista vai dizer: guardei a tua palavra na tábua do meu coração. Para quê? Para não pecar contra ti. O que é mais precioso? A tua palavra. E o que aonde eu posso guardar que ninguém pode tirar? Do meu coração. Então eu guardo a tua palavra no meu coração. Para quê? Para não pecar contra ti. Quando Jesus estava sendo tentado pelo inimigo, Jesus não foi exclusivo porque estava há 40 dias, pelo contrário. A tentação do inimigo vem quando menos se espera. Quando você menos imaginar, você estará sendo tentado por ele. Quando Davi menos imaginou,
estava andando no terraço do palácio. O inimigo permitiu com que Davi viesse diante de tantas belezas, viesse olhar para aquilo que não permitia, viesse desejar aquilo que não era seu. E por conta de Davi olhar para aquilo e desejar o que não era seu, ele caiu no laço do inimigo. A mesma coisa aconteceu com Sansão. Sansão tinha promessas de Deus, mas ele olhou em um momento da vida para aquilo que ele não podia olhar, desejou aquilo que ele não podia desejar, e brincou com aquilo que era mais precioso. Qual foi a sua queda? Foi entregue nas mãos dos seus adversários. Então, meus irmãos, nós precisamos entender que o inimigo, ele vem para roubar, para matar e para destruir. Mas como que nós vamos vencer a tentação, pastor? Se você jejuar, se você orar, e tiver uma vida de comunhão e consagração com Deus, você não vai ficar isento das tentações, mas há uma luta constante, porque Paulo vai dizer, quando eu estou forte, aí eu estou fraco. Por que Paulo está dizendo isso? Porque quando nós olhamos para nós e começamos a dizer, estou forte, eu consigo, nós automaticamente se submetemos a coisas que nós não deveríamos estar. Mas quando nós se faz humilde, dizendo, olha, eu não posso nada, eu sou fraco, aí o poder de Deus se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. Cuidado, porque Jesus foi tentado, vivendo debaixo de 40 dias de oração e de jejum, ainda assim foi exposto às tentações. E a segunda tentação que Jesus agora começa a enfrentar após sair do deserto, é capítulo de João, capítulo de número 6, a partir do verso de número 20 em diante, quando Satanás se retira, do capítulo número 4 de Mateus, e vai dizer que ele começa a procurar momento oportuno para tentar Jesus. A segunda tentação vem no livro de João, capítulo de número 6, a qual vai dizer que o povo que estava ouvindo Jesus, sendo alimentado pelos pães e pelos peixes, começa a dizer, tu és rei em Israel. Jesus disse, não sou não. Porque se nós fôssemos olhar para hoje, para uma mesa política, o povo de Israel, que estava ouvindo os ensinamentos de Jesus e sendo alimentados por ele, automaticamente querendo colocar que Jesus era rei daquele tempo, estavam colocando um reino celeste com um reino terreno. Porque eles estavam dizendo, você é rei, mas quem reinava naquela época era Pilatos, era César. Então eles estavam querendo virar a mesa. Então Jesus foge disso. Irmãos, resistir ao diabo, e certamente ele fugirá de você. Por que eu digo isso? Porque quando você não alimenta o seu espírito, mas vive em uma vida debaixo da carne, com os prazeres deste mundo, você automaticamente vai se atrofiando nos laços do inimigo, a ponto de não ter mais força para sair dele. Então você automaticamente começa a se acorrentar com as coisas deste mundo, com as tentações que vêm. Aí nós vamos ver os ensinos do apóstolo Paulo. Ele começa a dizer, olha, não seja vaidoso, não seja enganador, seja só de uma mulher, não seja mentiroso, não seja cobiçoso. Se você era, não seja mais. Por quê? Porque Jesus te libertou. E se Jesus venceu as tentações, por que é que a igreja não consegue vencer? Por que é que nós, como igreja, como templo do Espírito Santo, não conseguimos vencer as adversidades todos os dias? Eu tenho uma resposta para isso. Muitas coisas do mundo e poucas coisas de Deus. Tem muitas pessoas cheias de si e vazias de Deus. Uma pessoa, quando ela está cheia de si, ela está cheia das redes sociais, ela está cheia daquilo que a terra pode te oferecer: poder, dinheiro, recursos, portas. Então essas pessoas confiam na força do seu braço, confiam no homem, e elas automaticamente, em um tempo da vida, caem, e grande é a sua queda. Mas para uma igreja vencer, ela precisa estar em comunhão, ela precisa estar em santidade, ela precisa estar em oração,
ela precisa estar em consagração. Veja que todas as vezes, eu estou dizendo aqui diante de pessoas, homens falhos, sujeitos às paixões desta carne, e veja que por um momento da vida, em alguma tentação, você caiu. Não porque você estava jejuando, não porque você estava se consagrando, porque por um tempo, em uma aparência, você já tinha abandonado essas coisas. Eu não preciso mais jejuar, eu não preciso mais orar, eu não preciso mais ler a Bíblia. Mas o que me chama a atenção aqui, é que Jesus tinha os versículos salteados dentro do seu coração. Vai ter tempo, irmão, que você não vai poder ligar para mim, que você não vai poder ligar para o obreiro, que você não vai conseguir pesquisar na internet, mas se você não tiver a palavra de Deus no seu coração, dificilmente você vai vencer o dia mal. Se você não estiver conectado com aquilo que é celestial, você não vai conseguir vencer as lutas terrenas. Eu estou diante de pessoas que por um momento da vida caiu, por um momento da vida errou, por um momento da vida falhou, mas Deus em sua plenitude e sua misericórdia, tem perdoado os pecados, tem colocado de pé aquele que estava caído. E quando nós buscamos a Deus de todo o nosso coração, não é que vamos ficar isentos das tentações, mas estaremos revestidos de todo o poder, estaremos revestidos de toda a armadura, e isso vai nos servir de ânimo, para vencer as lutas diárias e constantes que temos enfrentado. Então, meus irmãos, olha só, e eu encerro. Glória a Deus. O verso de número 9, do livro de Mateus, no capítulo de número 4, diz: então disse-lhe, tudo isto eu te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, arreda-te o pé. Por quê? Porque também está escrito: ao Senhor, o teu Deus, adorarás, e só a Ele servirás. Aí olha só o que vai dizer no verso de número 11: então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Abraão, quando recusou os presentes do rei de Sodoma e Gomorra, ele sabia que aquilo não era para você, ele sabia que aquilo não era para ele, e vai dizer que quando ele recusa, então os anjos do Senhor o servem. Vai dizer que quando Jesus recusa as tentações do inimigo, os anjos do Senhor vêm e te servem. O que é isso? Se você resistir no dia mal, certamente o Senhor te ajudará ao romper da manhã. Se você resistir no dia da luta, fique em paz. Você não vai ficar do jeito que você está. Por quê? Porque o Senhor te retribuirá segundo aquilo que você está fazendo diante do altar dele. E vai dizer, se eu não me engano, o apóstolo Paulo, eu não me lembro se é em Filipenses ou se é em Hebreus, que vai dizer que Jesus, sendo tentado, suportou as tentações e venceu as artimanhas do inimigo, e ele também é aquele que pode nos ajudar no dia da tentação a resistir quanto os pratos dos manjares do inimigo. O apóstolo Paulo vai dizer isso, eu não lembro em qual texto, fugiu da minha memória, mas Paulo vai dizer isso, que Jesus foi aquele que venceu a tentação do inimigo, e é aquele que também nos ajudará quando formos tentados. Então, meus irmãos, se você estiver diante de Deus, fazendo aquilo segundo a vontade de Deus, vai vir a tentação, mas tenha certeza, Deus te ajudará a passar por todas elas. Você vai ser tentado, mas você não vai ficar no meio da tentação, porque quando Jesus é levado para o deserto, o que me chama a atenção é, e eu encerro aqui, vai dizer que ele foi conduzido pelo Espírito de Deus para ser tentado no meio do deserto, ou seja, ele estava em um território do inimigo, e não foi o inimigo que foi atrás de Jesus, mas Jesus foi levado, conduzido, propositalmente para ser tentado. Existem tentações
que você vai entrar por escolha, como nós falamos aqui. E existem situações em que Deus vai permitir, igual permitiu com Jó, para ver a sua fidelidade. Deus permitiu Jó ser tentado. Deus permitiu Jó perder tudo, para demonstrar a tamanha fidelidade. Deus permitiu Jesus ser crucificado, para demonstrar a sua fidelidade. Sabe por que muitas das vezes você é tentado? Porque ser fiel quando tudo vai bem está muito fácil. Dificilmente é ser fiel quando já não tem mais expectativa nenhuma. Se você for fiel a Deus, quando tudo estiver dando errado, pode ter certeza, Deus vai ajudar a mudar o cenário da sua vida. Mas se você se prostrar diante das situações, certamente você será enganado por todas elas. Persista, permaneça, continue orando, porque assim como Jesus venceu as aflições deste mundo, certamente nós também venceremos ela, em nome de Jesus Cristo, para a glória de Deus. Amém, meus irmãos? Coloquemos-nos em pés, para a glória de Deus, e em nome de Jesus. Hebreus 2, achei. Isso, Hebreus 2, 17 e 18. Hebreus 2, 17 e 18. Ó, eu vou ler. Pelo que convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel, sumo sacerdote naquilo que é de Deus, para expiar o pecado do povo. 18. Porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, pode socorrer os que são tentados. Vamos ler o verso 17 e 18? Volta aí, Heitor. Por que, irmãos? Eu estou dizendo isso, e eu queria encerrar com este verso, só que eu não anotei ele aqui. Porque vocês lembram que eu disse aqui no começo, o inimigo coloca em dúvida aquilo que Deus prometeu? Será que você mesmo é filho de Deus? Então faça isso para provar. Se você é filho de Deus, lança-te daqui para ele te guardar. Se você é filho de Deus, faça isso. E o inimigo tem usado isso para com os mais fracos, e infelizmente eu preciso dizer isso, irmãos. Nós vivemos em um tempo em que nós temos tanta facilidade de estudar, e infelizmente, me perdoe dizer aqui, mas ainda convivemos com o irmão analfabeto de cristianismo. Por quê, pastor? Irmãos rasos, que não tem versículos para que se deparar em uma situação. Nós vimos aqui no domingo, se eu não me engano, a missionária Letícia falando que se titular, quando ela se converteu, ela dizia que era pentecostal, e veio um irmão, acho que da Adventista, e perguntou: mas você é pentecostal? Então explica o que é ser pentecostal. Eu não sabia o que dizer, porque nunca tinha estudado, mas dizia: eu sou, eu faço. Então, nós estamos vivendo em um tempo onde muitas pessoas vivem num raso tão, sabe, não vou dizer nem tão profundo, mas tão raso, que se você perguntar algo que é simples, ela não sabe nem dizer. E isso, irmãos, é preocupante. A preocupação que nós devemos ter não é a presença do inimigo, mas a ausência dos que dizem buscar verdadeiramente Deus de todo o coração. A minha preocupação não é a tentação do inimigo, mas é como eu vou suportar a tentação. Se nós não estivermos prontos para suportar no dia da luta, certamente iremos padecer. E a culpa não é do inimigo. A culpa é nossa que não se preparou para isso. Então, a maior preocupação que nós vivemos não é a presença do inimigo, mas é essa ausência que nós temos de Deus, e não por parte dele, mas por irresponsabilidade nossa. Então vamos ler o verso 17 e 18, todos juntos no som de 3. 1, 2, 3. Pelo que convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel,
sumo sacerdote naquilo que é de Deus, para expiar os pecados do povo, porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, pode socorrer aos que são tentados. Então essa é a palavra de Deus. Porque convinha que em tudo ele fosse semelhante a nós, para se fazer misericordioso e fiel, sumo sacerdote, daquilo que é de Deus, para expiar, como dissemos aqui, o pecado de todo o povo, porque naquilo que ele mesmo foi tentado, padeceu, também pode socorrer aqueles que são tentados. Então Jesus, ele é aquele que pode nos socorrer na hora da tentação, ele é aquele que pode nos socorrer na hora da angústia. Por quê? Porque ele padeceu por todas as coisas que nós estamos padecendo hoje, e sobre todas, ele triunfou, até sobre a morte. Então certamente, aquele que nos promete, ele é fiel para cumprir. Louvado seja Deus. Pai, nós queremos agradecer ao Senhor primeiramente por esta oportunidade de aqui estarmos, de podermos ouvir aquilo a qual o Senhor tem para ensinar para nós como igreja. É bem verdade que haverá dias e dias em que seremos tentados em todos os sentidos e em todos os aspectos e em todas as áreas da vida. E nós pedimos a Ti também, Senhor, nos ajuda, nos capacita, para que quando vier o dia mau, possamos resistir, Senhor, para que quando vier as adversidades, possamos saber sobressair sobre elas, não como em condutas imprudentes, levados, como diz, por ventos de doutrina, levados pelo desejo desenfreado da nossa carne, porque sabemos que por mais que o nosso coração seja enganoso, dele também procedem as saídas tanto para a vida quanto para a morte. E também sabemos que se o Senhor tiver o nosso coração, certamente o Senhor terá tudo que é nosso, porque isso também é seu. Então eu te peço, Jesus, alcança a vida dos seus filhos, nos dias que eles estiverem no deserto, nos dias que eles estiverem na Judéia, em Samaria, na Galileia, no dia em que tudo estiver dando errado, mas também no dia que tudo estiver dando certo. Jesus querido, eu te peço, capacita os teus filhos para a tua obra, conduz os teus passos em caminhos firmes e elevados. Jesus querido, guarda a vida dos teus filhos, a entrada, a saída. Meu Deus querido, que da nossa boca venha somente proceder coisas boas, louváveis, e coisas que glorificam, e palavras que exaltam ao teu santo nome. Jesus querido, nos ajuda, para que possamos suportar os dias das adversidades. Eu também te peço, Senhor, vai de encontro neste momento, aquele que, por escolhas mal escolhidas, por escolher caminhos errados, meu Deus querido, tem-se automaticamente, Senhor meu Deus querido, aprisionado em cadeias, em que já não tem mais força para sair, porque estão aprisionados, desgarrados, estão, meu Pai querido, vivendo uma vida de promessas e também de mentiras, uma vida de aparência, a qual o inimigo, Senhor meu Pai querido, tem feito inúmeras promessas, mas como foi dito aqui, ele não pode cumprir nenhuma delas, porque ele é mentiroso, porque ele é enganador, e ele tem, Senhor meu Pai querido, aprisionado essas famílias, tem ceifado vidas, destruído lares, com promessas mentirosas, mas nós bem sabemos, que o Senhor é aquele que cumpre com a tua palavra, o Senhor é aquele que se deu por amor às nossas vidas, para que viéssemos nos alcançar a salvação e a vida eterna. Jesus querido, que a tua palavra, que o teu Espírito Santo alcance neste momento este lar, Senhor, que está acompanhando, ou que está ouvindo por meio da radiação sonora, que o Senhor vai alcançando, vai quebrando todo o aguilhão do pecado, vai destruindo todas as correntes,
tudo que tem aprisionado, para que os seus filhos sejam livres, sejam libertos, porque o Senhor é aquele que nos trouxe a liberdade, e aonde o Senhor está, assim também somos livres e somos libertos, por aquele que padeceu todas as coisas, para nos trazer a um caminho de redenção, de salvação, meu Deus querido, de vida, e vida em abundância. Meu Pai querido, então eu te peço, vai alcançando aqueles que estão oprimidos, aqueles que estão, meu Pai querido, vivendo uma vida, aonde, Senhor, meu Pai querido, estão sendo oprimidos pelas forças do inimigo, vivendo debaixo, Senhor, meu Pai querido, de uma maldição, seja quebrada, em nome de Jesus Cristo, todas as atas do inimigo, que tem aprisionado a mente, o coração, o casamento, meu Pai querido, a vida familiar, sentimental e espiritual, porque o Senhor é aquele que nos trouxe a libertação, e assim somos libertos, por aquele que padeceu, por amor às nossas vidas. Eu te peço, alcança nesta noite, cura, restaura, liberta, transforma e salva, pelo poder da tua palavra. Assim te agradecemos, nos faz retornar, Senhor, meu Pai querido, para os nossos lares, em são, meu Pai querido, seguros, debaixo da potente mão do Senhor. Assim como viemos, assim também retornaremos, em paz e também em segurança, que os seus filhos possam desfrutar de um início de semana abençoado, repleto de bênçãos e alegrias concedidas pelo Senhor. Assim também, Senhor, meu Pai querido, consagramos a oferta para uso exclusivo e também integral da tua obra, para que seja arcada com responsabilidades as despesas que esta casa tem apresentado, que nunca falte semente nas mãos dos semeadores, e nunca falte a provisão sobre as mesas dos teus filhos, em nome de Jesus. Assim nós te agradecemos, para a glória do teu precioso nome. Amém.